Bom, aí eu vou um pouquinho na contramão do Jesus. Eu acho que a gente precisa, não sei se é importar ou mesmo desenvolver, a gente precisa de um camarão um pouquinho mais resistente, tá? Isso eu vou dizer a vocês porque eu, além de fazer pesquisa, eu faço pesquisa no laboratório e faço pesquisa em campo, né? Então, muitas pessoas que me conhecem sabem que, de vez em quando, eu arrisco um pouco aí e ir para o campo, enfim. E o que a gente vê no laboratório e vê em campo, muitas vezes, é que o manejo ele não vai conseguir ser 100% adequado do início ao fim. Ele tem alguns momentos, qualquer técnico, ou produtor, ou experiente, vai ter um erro ali, pequeno ou não, e vai ocasionar alguns problemas. E o que a gente vê é que qualquer movimento em falso é um gatilho para a doença, tá? Vou dizer a você. Oxigênio eu já não considero como uma mancada, vamos dizer assim, pontual, já é um descuido já bastante grande. Mas, por exemplo, um dia que você teve uma despesca que não conseguiu limpar bem um viveiro A, B ou C, poucos dias depois começa a aparecer animais morrendo, se propaga para. Você começa a ver animais com IMNV. Tá? A alcalinidade nesses sistemas, muitas vezes, se você não estiver mantendo constantemente, elas caem repentinamente. Né? Então, já também não considero um erro pontual, às vezes é um pouco de descuido. Mas, assim, a gente precisa um pouco mais de resistência, tá? Porque vai ser impossível, se eu tiver uma fazenda com 20 viveiros, eu estou com 12 aqui ajudando o pessoal, é impossível a gente estar limpando esses viveiros com certa frequência. Não tem gente suficiente. A estrutura que foi montada já é uma estrutura que não é a adequada. Então, no dia que eu tenho despesca, por exemplo, para tudo para fazer despesca, não tem como fazer a limpeza de 12 viveiros, ou 4 viveiros, ou 3 viveiros. Então, começa a aparecer os problemas. Agora, se consegue conviver, como? Para quem tem intensivo, uma das formas que está sendo feita para tentar conviver praticamente entrar no viveiro e tirar o camarão que está morto lá, para diminuir a propagação. Mas isso é trabalhoso demais. Né? Se o empreendimento é relativamente pequeno, se torna mais fácil. Mas se tem muitos viveiros, se torna mais difícil. Tá? E também ele tá morrendo pelo meio, né, Luiz? Aí não dá para tirar do. Tá? E assim, até convive e muitos sistemas com menor densidade têm um problema da doença, mas dá para ir avançando mais, né? Chegar a 20 gramas ali, muitas vezes 10 gramas, já começa a quantidade de matéria orgânica muito intensa, você tem que ter um trabalho mais. Então, assim, a gente precisa de um camarão que tenha um pouquinho mais de resistência. Se vai ser importado, se vai ser feito aqui no Brasil, aí é outra conversa, né? Mas me parece que essa nova genética ela vem já desafiada contra um patógeno muito parecido, né, com o que a gente tem no Brasil. Então, a esperança não é só, mas a esperança aumenta, mas não é só na porlava não, tá? Diego falou lá atrás, umas coisas a gente precisa ter essa curva de crescimento, mas eu acho que precisa de um pouco mais de resistência. O Luiz, para agora eu fazer como Jesus fala, né, para polemizar um pouco, né, de acordo com essa tua fala aí que tu acabou de mencionar, né? Aí eu pergunto assim, mas a gente está falando de um sistema intensivo, certo? Que ele foi planejado, projetado, né? Então, assim, essa história de como você mencionou, assim, então, a questão realmente está na genética ou está na questão estrutural? Por exemplo, que tipo de sistema intensivo a pessoa não vai conseguir remover o que está lá no centro do viveiro? Isso é uma Vários. questão estrutural ou genética, por exemplo? Se aí você falou, não, porque quando consegue tirar e consegue dar um pouco mais consegue o cultivo, consegue ir um pouco mais para frente, por exemplo. Eu não sei se eu entendi. Sim, com certeza. Então, né? Então assim, só para a gente deixar claro assim, isso, muito mais para uma questão estrutural. Eu acho assim, a entrada, gente, a nossa indústria é uma indústria que fatura pelo menos aí de 3 a 4 bilhões por ano. Então, o Brasil não é um mercado importador de reprodutores, que é uma pena, porque poderia ser um mercado assim, que não viesse só uma genética só. Né? Hoje existem vários programas no mundo e poderiam vir várias, e isso, de alguma forma, eu acredito que qualquer material genético que possa vir entrar no Brasil, com certeza pode vir trazer uma contribuição. Né? A gente só não consegue mensurar porque não adianta a gente falar sem antes estar vivendo a realidade. Né?
Mas, assim, é preciso ter claro algumas situações como essa, e